Mais um exemplo aqui, certo, de indução finita. E nesse exemplo a gente vai tratar do problema das torres de Hanoi. No que consiste esse problema? Você tem aqui três hastes, tá? E em uma dessas hastes, certo? Em uma dessas hastes aqui, são colocados N discos de tamanhos diferentes, tá? São colocados em ordem decrescente de tamanho, de baixo para cima. Então, o primeiro maior, depois o segundo maior, terceiro maior, até chegar no topo, né, dos discos, o menor de todos. Então, aqui o caso igual a um disco apenas, com apenas um disco. Aqui o caso com dois discos, tá? Aqui, por exemplo, tem um caso com três discos, tá? Então, o problema é o seguinte. O problema consiste em transferir todos os discos de uma haste para outra, digamos, dessa haste para cá, tá? Obedecendo duas regras. Primeira regra é que você só pode fazer um movimento por vez, e a segunda regra é que um disco menor nunca pode estar em cima de um disco maior. Bom, então, olha só, a gente vai indicar por Tn, tá? Tn para a gente vai indicar o número de movimentos, número mínimo de movimentos, no caso de nós termos N discos, tá? Então é o seguinte, no caso de nós termos aqui apenas um disco, quantos movimentos são? Apenas um, né? Só transferir daqui para cá. No caso de nós termos dois movimentos, né? O que a gente tem é o quê? A gente pode pegar esse cara para cá, jogar esse rosa para cá, depois joga o preto para cá e depois joga o rosa em cima do preto, tá? Então nesse caso nós temos três movimentos. No caso de nós termos três discos, tá? O que a gente pode fazer aqui? Tem essa configuração inicial, tá? Aqui eu tenho uma segunda configuração e aqui eu tenho uma terceira configuração. Dessa configuração para essa, tá? O que foi que a gente fez? Um primeiro movimento foi jogar esse verde aqui, jogar esse verde para cá, tá? E depois jogar o rosa aqui no meio, tá? Então daqui para cá, dessa configuração para cá, nós temos dois movimentos, ok? E dessa configuração para cá, né, o que foi que a gente fez? Só pegou o verde e jogou ele de volta para cá. E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai já pegar o preto e vai jogar para cá. Então, nós já temos daqui para cá dois movimentos, tá? Mais um movimento aqui, tá? E quando a gente jogar o preto para cá, a gente tem três movimentos, né? E aí o verde, tá? Que estava aqui em cima, a gente joga para cá. Então foram daqui para cá, né? Dessa configuração para cá, dois movimentos, depois mais um movimento. E nessa configuração, dessa configuração para essa, nós temos mais dois movimentos. Então até aqui já foram 5 movimentos. Aí o que a gente vai fazer? Joga esse cara aqui em cima, depois pega o verdinho e joga em cima aqui. Então dá um total de 7 movimentos, tá? Então T3 é 7. E aí a gente observa o seguinte, que o T1, tá? É 1, né? Mas a gente pode escrever isso como se fosse 2 elevado a 1 menos 1. O T2, que é 3, a gente pode escrever como se fosse 2 elevado ao quadrado menos 1. O T3, que deu 7, a gente pode escrever isso como 2 ao cubo menos 1, tá? E aí, se você tiver um pouquinho de paciência, você pode fazer o T4 e vai concluir que isso dá 15 configurações lá, você vai fazer 15, são 15 movimentos. E 15, né, você também pode escrever de 2 elevado a 4 menos 1. Pode escrever dessa forma. O que isso aqui nos leva a pensar, né? Isso nos leva a imaginar, nos leva a pensar que o total, né, com N discos, o total de movimentos que nós vamos fazer é 2 elevado a N menos 1, certo? Então, se nós temos N discos, a nossa impressão aqui, o que nós conseguimos concluir, né, é que Tn é 2 elevado a N menos 1. Bom, mas aí como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente prova esse fato aqui? Como é que a gente prova essa igualdade? A gente vai fazer por indução, tá? Então a gente vai supor aqui, inicialmente, certo? Que eu tenho N discos, tá? Então N discos, a gente vai numerar os discos aqui de 1 a N, do maior para o menor, tá? Que estou colocando as três hastes, a haste A, B e C. E o caso base a gente já fez, né?
que é T1 é igual a 1, já tá, ou seja, essa forma realmente vale, no caso básico, a gente já foi dela que já veio essa nossa indução, né? E a nossa hipótese de indução é o quê? Vai ser isso. A gente vai supor que, no caso de n menos 1 discos, a fórmula vale. Tá? E a gente quer provar para o caso de nós termos n discos. Tá? Então você vai imaginar o seguinte, que todos esses discos aqui, eles estejam em cima dessa haste. Estejam colocados nessa haste A aqui. E o objetivo da gente é transferir todos esses discos para a haste C. Bom, aí é o seguinte, para a gente transferir todos esses discos para a haste C, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é jogar esse primeiro disco aqui, jogar nessa haste, né? Esse disco ele tem que vir para cá. Só que para você jogar esse primeiro disco aqui, você tem que tirar todos esses discos aqui, né? Você tem que tirar todos esses discos de cima dele. Ou seja, você tem que movimentar n menos 1 discos. E aí a pergunta é, quantos movimentos são necessários, né? Ou seja, qual é a quantidade mínima de movimentos necessária, certo? Qual é a quantidade mínima de movimentos necessários? Qual é a quantidade mínima de movimentos necessários para transferir esses discos aqui, tá? Para essa haste, né? Para que essa aqui fique desocupada e você pega esse cara que está aqui e jogue para lá. A quantidade mínima de movimentos para você transferir esses discos aqui, tá? Da haste A para a haste B é Tn menos 1, ok? É a nossa hipótese de indução, porque você tem n menos 1 discos, para movimentar Tn menos 1 discos é Tn menos 1. Tá? É a nossa regra, né? Que a gente tinha definido no início. Tá? Bom, mas feito isso, né? Uma vez que você consegue transferir todos esses caras, né? Da haste A para a haste B, ou seja, depois de Tn menos 1 movimentos, você pega esse cara que estava aqui, esse disco 1 que estava aqui, e joga para cá. Então foi um total de quantos movimentos? Então você realizou Tn menos 1 movimentos quando mexeu esses caras, mas depois você mexeu o cara que estava aqui para cá. Então foram Tn menos 1 mais 1 movimentos, né? Ou seja, você fez Tn menos 1 movimentos para tirar os n menos 1 discos da haste A para a haste B, e depois você tirou aquele disco que estava aqui e jogou ele para cá, tá? Então foram um total de Tn menos 1 discos, ou Tn menos 1 movimentos, mais 1, né? Isso aqui foi o total de movimentos que a gente fez até agora. E aí, uma vez que a gente está nessa situação, o que a gente vai ter que fazer? Transferir esses discos aqui para cima, tá? Só que, para a gente poder transferir esses n menos 1 discos seguindo, né, as regras, né, que já foram dadas, o que a gente tem que fazer? Né? Qual é a quantidade mínima de movimentos que a gente vai ter que realizar para transferir esses discos aqui para essa haste aqui? Novamente, são Tn menos 1 movimentos, tá? Então, para que a gente consiga a nossa configuração final, que é que todos esses discos estejam dispostos em ordem decrescentes, tá? Tais como eles estavam aqui nessa haste, tá? A quantidade de movimentos necessários para fazer isso daqui para cá é Tn menos 1. Ora, mas eu já tinha Tn menos 1 mais 1 movimentos, somado com Tn menos 1 movimentos, eu vou ter quantos movimentos ao todo? Eu vou ter total de movimentos, que é Tn, vão ser quantos movimentos? O Tn menos 1 mais 1, somado com o Tn menos 1. Ou seja, nós vamos ter o total de 2 vezes Tn menos 1 mais 1, né? E aí, por hipótese de indução, o que a gente já sabe? Por hipótese de indução, a gente sabe que esse cara aqui é 2 elevado a n menos 1. Menos 1. Tá? E aqui é só aplicar a distributiva. Isso vezes isso, menos 2. E aí a gente tem menos 2 mais 1, menos 1 aqui. Isso aqui é só potência, né? 2 elevado a n. Tá? E aí a gente consegue mostrar, né, aquela nossa igualdade, né, que o Tn é igual a 2 elevado a n menos 1, certo? Ou seja, o total de movimentos, né,
para realizar lá a transferência de todos os discos, né, de uma haste para outra, seguindo as regras que foram estipuladas, né? Então é isso aí. Até mais, gente.